um exemplo de ativismo dentro da gestão do CAFOF começou a se concretizar em 2023. Você vai entender melhor isso aqui nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a performance do CAFOF ao longo do mês de janeiro, mas antes disso eu tenho um breve pedido para fazer para vocês. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal e não deixem de ativar as notificações. Assim vocês vão receber todos os conteúdos que a gente tem produzido aqui nesse canal do YouTube. E além disso, recentemente a gente criou um novo canal chamado Cortes Kinea, um canal onde a gente coloca uma versão resumida dos vídeos que a gente tem aqui. Assim você consegue ver um pequeno spoiler do que a gente produz aqui no canal mais completo. Agora entrando mais especificamente no CAFOF, eu estou aqui com o Lucas Simon para contar sobre a performance dele ao longo do mês de janeiro. O primeiro ponto que a gente sempre traz é o rendimento. Foi um rendimento de 72 centavos, em linha com o que a gente vem entregando ao longo dos meses. Lucas, conta pra gente o que a gente tem feito na carteira do fundo para permitir esse resultado e um pouco do que é a expectativa olhando para frente do rendimento do fundo. Excelente pergunta, Luiz. Novamente pagamos 72 centavos por cota, geramos ainda um pouco mais de reserva. Nós temos trocado, vendido um pouco de tijolo nesse cenário de juro mais estressado e comprado fundos de CRI, principalmente pós-fixados, aproveitando a queda dos fundos na bolsa. Então, de projeção para o ano, a gente ainda vê um ano um pouco mais desafiador e vai continuar fazendo esse movimento de venda de tijolos que a gente vê menos upside e alocando em fundos de CRI com dividendo maior. Em linha com esse ano de 2023 mais desafiador, a gente viu uma queda do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da B3, ao longo desse mês. Explica pra gente um pouco o que liderou esse movimento. Nós continuamos com a discussão sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira, né? Nós temos um governo que quer gastar um pouco mais e mostrou um pacote de corte de gastos e aumento de receitas que ainda não é tão crível, né? O próprio ministro da Fazenda mencionou que devemos terminar o ano com déficit das contas públicas. Isso elevou o risco Brasil e elevou as taxas de juros futuras. O juros de 10 anos subiu 0,28%. Nesse cenário, os fundos imobiliários tendem a cair, um cenário mais estressado, principalmente o de tijolo. Então, os fundos de escritório, logística, tiveram uma queda mais expressiva, ainda com o agravante de uma exposição ainda que pequena dos fundos de logística a lojas americanas, que acelerou ainda um pouco mais esse segmento, a queda desse segmento. Um pouco do movimento que a gente viu do ano passado, saída dos investidores do varejo, principalmente dos fundos de tijolo, e entrada nos fundos de CRI, é o que a gente espera aqui, pelo menos para esse início de 2023, por isso essa nossa posição. Uma pergunta que talvez tenha aparecido aí para você, investidor, é se o CAFOF hoje tem algum tipo de exposição às lojas americanas. Talvez de forma indireta, o que a gente pode falar aqui? Luiz, é uma pergunta excelente. A gente foi atrás de todas as exposições possíveis via CRIs ou tijolo direto. Via CRIs não vimos nenhuma exposição e via tijolo nós temos uma exposição pequena, perto de 1% da carteira do CAFOF como um todo. Isso mostra a diversificação que temos no portfólio, mesmo exposto a fundos de logística, 1% do patrimônio realmente é uma exposição muito pequena e em bons ativos que a gente acredita que caso a loja americana saia dos ativos, o gestor consiga fazer a reposição. É natural imaginar que a gente teria algum tipo de exposição a lojas americanas. Quando a gente olha para um shopping center que tem diversas lojas ali dentro, é natural que pelo menos em alguns dos shoppings a gente tenha exposição. Além disso, considerando alguns tipos de galpão também aqui. Mas é importante dizer que a análise imobiliária feita para comprar um fundo, a gente olha muito mais para o ativo que tem por trás do que para o contrato que está gerando a receita de curto prazo ali. Então, se a gente tem um ativo de qualidade, se um inquilino atual sai, ele deveria conseguir repor esse novo inquilino num pequeno espaço de tempo. Pelo menos é o que a gente imagina. Para finalizar, Lucas, foi inclusive a chamada que a gente colocou aqui do vídeo, a gente tem um exemplo de gestão ativa que a gente fez aqui em relação ao fundo chamado Jardim Sul, ou JRDM11. O que a gente fez? O que está acontecendo com o fundo? Perfeito. Nós aprovamos a venda do ativo e encerramento do fundo. A posição do Jardim Sul é uma posição que a gente vem carregando há muito tempo. A gente acredita muito no ativo, é um ativo dominante em sua região, com excelentes números do pós-pandemia. E aí foi o mais eficiente possível fazer a venda da posição total via venda do ativo, já que a liquidez do papel é muito reduzida. A gente recebeu uma proposta de um valor que achamos atrativos e aprovamos a venda com uma posição relevante. Então nós tivemos um ativismo relevante para fazer a venda e realizar o ganho que deve ser projetado ali para abril, o término de toda a transação, né, para o CAFOF.
Só para ficar claro para o investidor aqui que tem hoje o CAFOF, qual vai ser o efeito que ele vai sentir? Hoje, uma pequena participação que a gente tem ali no CAFOF, algo perto de 4, 5% do fundo, está investido nesse fundo. Esse fundo, a partir desse momento, deixa de existir, porque ele vai vender o ativo que tem ali dentro. Com essa venda, o fundo CAFOF vai receber um valor bastante importante aqui, que inclusive significa ter um lucro com essa posição. Uma vez que a gente receber esse lucro, isso aumenta a capacidade de pagamento de rendimentos que o CAFOF terá. Bom, pessoal, o vídeo de hoje a gente queria trazer essas informações. Caso vocês queiram saber mais do que está acontecendo com o CAFOF, você consegue acessar a carta do gestor que está no nosso site. Lá você vai ter uma informação bastante completa sobre as principais mudanças e o que está acontecendo com o mercado. Muito obrigado e até a próxima!